Olá, eu sou o professor Herbert, esse é o canal Física Zeitgeist e hoje eu vou falar de energia. Eu diria que a energia e o tempo são as grandezas mais importantes do universo, mais importantes da nossa vida. Nós pautamos toda a nossa vida, todas as nossas ações, todos os acontecimentos, a gente marca através do tempo, né? É necessário que exista o tempo para os fenômenos se sucederem, para que exista um fluxo entre passado, presente e futuro, e ao mesmo tempo a energia também ela está em todos os fenômenos, né? Então a matéria ela possui energia, para se realizar movimento precisa de energia. Então, por exemplo, um carro precisa de gasolina. Então, tudo que você pensar vai estar relacionado com a energia. E o que é mais intrigante é que essas duas grandezas tão importantes, as mais importantes, elas não têm definição, a gente não consegue explicar exatamente o que é o tempo ou o que é energia. Eu não consigo chegar para você aqui agora e falar assim, energia é tal coisa. Porém, a gente consegue percebê-la, consegue calcular, consegue transformar energia, né? Tanto que, por exemplo, se você vai no posto de gasolina, o cara vai colocar energia no seu carro lá, vai colocar gasolina, né? Ou, por exemplo, a gente pega o celular e coloca na tomada, no carregador. O que eu estou fazendo? Estou dando energia para o celular. Então a gente sabe, a gente consegue calcular a quantidade exata, tanto que depois a gente vai pagar por isso, né? De uma maneira exata. Mas perceba que a gente está falando da energia, não da energia em si. A gente está falando dos efeitos da energia sobre outras coisas. Ai, ai! Ajuda aqui! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já! Então aqui eu vou falar a definição de energia da maneira mais simples que se pode chegar. Quando a gente fala de energia, a gente tem que pensar em movimento. Então isso é muito importante que a gente nunca esqueça disso, que energia está associado a movimento. Então, se um corpo tem movimento ou tem capacidade de entrar em movimento, quer dizer que ele tem energia. Então, por exemplo, se eu levanto esse giz aqui, eu levantei o giz, eu dei energia para esse giz. Por quê? Porque se eu soltá-lo, ele vai entrar em movimento. Ou seja, ele possuiu, eu dei para ele a capacidade de entrar em movimento. Então ele estava numa altura parado, eu dei energia para ele e ele pode entrar em movimento. Então essa é a definição de energia, é a capacidade que um corpo tem de realizar movimento. Então se um corpo pode se mover, ele tem energia. Então perceba que para eu definir energia, eu estou falando de movimento, né? Eu não estou falando o que é a energia em si, eu estou falando de coisas que estão acontecendo através da energia. Então eu mostrei aqui o exemplo do giz, o giz ele tinha energia, ele entrou em movimento, porém eu não consegui mostrar a energia aqui para você, eu consegui só mostrar o movimento. Então, a energia a gente consegue utilizar ela e consegue transformar a energia de uma em outra, porque existem vários tipos de energia e sempre com essa relação com o movimento. E tem um princípio que é o princípio da conservação de energia, ele é muito importante.
Ele diz que a energia ela nem se cria e nem se destrói. A energia ela vai se transformando de uma em outra. Então existem alguns tipos de energia. E desses tipos de energia, sempre ela vai estar associada a um movimento e ela vai se transformando de uma em outra. Então, por exemplo, então, eu vou colocar aqui o primeiro tipo de energia, energia mecânica, que é a energia de movimento, movimento de um carro, movimento de um giz, igual eu fiz aqui, movimento a gente andando, um avião. Então, para qualquer objeto entrar em movimento, ele tem que ter energia mecânica. Então, esse é um tipo de energia. Quando a gente vai falar, por exemplo, de corpos menores, então vamos lá chegar num corpo no elétron, né? Então existem os átomos e em volta dos átomos existem elétrons. Quando esses elétrons recebem um tipo de energia que é a energia elétrica, ele consegue se movimentar ao longo de um fio, por exemplo. Então, quando a gente carrega o celular, você coloca lá na tomada, os elétrons eles vão se movimentar da tomada até o seu celular. Para isso é preciso de energia. Qual energia? Energia elétrica. Também temos outras, por exemplo, energia química, é energia associada à ligação atômica. Então, os átomos se ligam para formar os corpos e essa ligação precisa de uma energia. Então, por exemplo, quando eu quebro essa ligação atômica, eu estou liberando essa energia. Então, por exemplo, os alimentos, né? Os alimentos possuem energia química. Quando a gente come algum alimento, a gente está quebrando essa molécula e ela vai ser absorvida pelo nosso corpo. Tanto que se você olhar na embalagem dos alimentos, você vai ver lá as calorias dele. O que são calorias? São medidas de energia, né? Que é aquilo que a gente vai consumir, aquela energia. Essa energia química também ela tem pilhas, né? Então ela é armazenada em pilhas, em baterias, ela está ali armazenada, ou a própria gasolina, né? Existe uma ligação química ali da gasolina que quando a gente bota fogo, explode no motor, ela libera essa energia e faz o carro entrar em movimento. Então aí já é uma transformação de uma energia em outra, né? A energia química da gasolina em energia mecânica, que é o movimento do carro. E aí, falando no motor do carro, a gente já pode definir um outro tipo de energia, que é a energia térmica, aquela associada à temperatura, agitação das moléculas. Então a energia química da gasolina, por exemplo, quando ela recebe uma faísca de fogo, ela explode, ou seja, vai esquentar, né? Então aquilo ali vai virar energia térmica, e essa explosão, que é a expansão das moléculas, ela vai fazer o motor girar e aí o carro vai adquirir energia mecânica. E existem outros tipos de energia também, por exemplo, a energia nuclear, né? Então eu falei do elétron, energia elétrica, falei de energia química, que tem a ver com as moléculas, e tem energia nuclear, que é no núcleo do átomo. Lá mais a fundo no átomo existe o núcleo, e esse núcleo ele possui energia. Aí é muito importante aquela fórmula do Einstein, que é uma fórmula famosa na física, né, que fala que a quantidade de matéria ali, ela tem energia, então ela é associada a energia e matéria. Essa é a associação do Einstein.
Se você consegue liberar aquela energia, a gente pode, que é o que a gente chama de fissão nuclear, por exemplo, a gente quebrar aquele núcleo, né, de um átomo, e ele vai liberar toda a energia que ele tem, que é muito alta, tanto que existem bombas nucleares, né? Então tudo isso é energia nuclear ou energia atômica. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens feitas alguns dias depois são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram, muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável, a posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. E por último temos a energia radiante, né, que o próprio nome já dá indícios aí do que ela se trata, tem a ver com raios de luz ou raios eletromagnéticos, né, ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, ondas de celular, ondas de rádio, raio-x, micro-ondas e a própria luz, que é tão importante para a gente, ela é uma onda que se movimenta, então ela precisa de energia radiante. E perceba aí que todas essas que eu estou falando têm a ver com o movimento. Então a gente associa ao movimento dos elétrons, ou das células, ou dos átomos, ou de um raio, ou de um carro. Sempre a gente está falando de movimento. Então isso é o que eu quero que fique bem claro. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de movimento. Energia é a capacidade de realizar movimento.